Que bom ter você comigo na Rádio Leveza. Meu nome é Andréia Janesek e eu amo buscar e compartilhar inspirações para levarmos uma vida cheia de contentamento e focada no que realmente importa. Todas as sextas-feiras vai ao ar um novo programa, com aquele jeitinho de antigamente e recheado por músicas, leituras e reflexões que irão nos trazer aconchego e inspiração para um dia a dia mais leve. Então, pegue sua xícara de café ou chá, uma fatia de bolo e vamos sintonizar a Rádio Leveza. Dreamy, breezy, we go. Easy, easy on our tiptoes. Sejam bem-vindas a mais um programa da Rádio Leveza. Esse programa de hoje era para ter acontecido semana passada, porém eu acabei não gravando. Semana passada foi o meu aniversário e aí a gente foi fazer passeios, celebrar e tal, e eu acabei tirando uns dias de folga do meu trabalho, de folga também das redes sociais e tentei ficar o mais longe possível do celular. E aí, vou deixar então o programa que era para ser sexta passada, vou deixar para hoje. E esse programa, ele é bem diferente dos outros. Ele vai sair um pouco ali da série sobre as disciplinas espirituais, mas semana que vem eu volto. Eu tô na dúvida se na semana que vem eu vou falar sobre a disciplina espiritual do descanso ou da memorização. E vai ser uma dessas duas, muito provavelmente. E aí, então, o programa de hoje, para quem não leu ali no título, é Perguntas e Respostas. Então, como foi a semana do meu aniversário, eu deixei uma caixinha lá no meu perfil do Instagram perguntando se tinha algo que vocês queriam saber sobre essa minha jornada aí tentando ser uma pessoa melhor. E eu recebi muitas mensagens cheias de carinho. Eu fiquei muito feliz, agradeço demais cada uma de vocês. E recebi também várias perguntas super legais. Eu não vou conseguir responder todas aqui, porém, muitas delas eu vou usar como tema para algum episódio, algum programa futuro aqui do podcast, ou então algum post lá do meu perfil do Instagram. E outras eu vou responder no programa de hoje. E aí, antes de responder essas perguntas, que eu vou considerar como a parte prática do programa, porque quem sabe, né, respondendo ali, possa ter alguma inspiração para vocês ou alguma dica mesmo que eu consiga pensar enquanto eu respondo. Eu não quis pensar muito sobre as respostas ainda, porque eu queria que fosse bem espontâneo, bem natural. Então, conforme eu for lendo ali algumas perguntas, eu vou respondendo e talvez tenha algo de bom que possa se encaixar na rotina de vocês, enfim. E aí, gente, antes de ir para essa parte, eu vou, como sempre, fazer uma leitura em voz alta. E a leitura em voz alta de hoje, né, que é um programa especial, vai ser uma leitura em voz alta especial também, que é de um poema da minha mãe. Essa poesia que eu vou ler para vocês é uma das minhas preferidas e a minha mãe, que se chama Emily Janesek, ela escreveu numa outra situação, ela tinha escrito em inglês essa poesia e aí ela traduziu para o português e fez algumas modificações para que eu colocasse esse poema no organizador de rotina e ritmo. Então, para quem não sabe, eu tenho a minha loja online e lá eu vendo produtos de papelaria, todos focados em serem ferramentas para a gente ter uma vida com mais leveza, com mais contentamento, mais propósito. E aí, o organizador de rotina e ritmo, ele ajuda muito, né? Nessa tarefa da gente ter essa vida mais organizada, mais leve, mais intencional. E para abrir o organizador tem esse poema da minha mãe, que é o que eu vou ler para vocês hoje. Ele se chama Um Dia. Um dia,
Amanhecer. Acordo, me sinto tão feliz. Vejo o céu azul, escuto os pássaros cantando, tenho bons sentimentos, sinto gratidão, serenidade. Entardecer. Durmo, me sinto tão feliz. Meu dia foi abençoado. Sinto gratidão, serenidade. Então, vamos lá às perguntas. E eu vou começar respondendo sobre o que me trouxe para a internet. Então, a pergunta, ela veio acompanhada de um elogio. Ela falou: Andréia, você é uma pessoa extremamente inspiradora. Que alegria ter você aqui. Muito obrigada. E, por falar nisso, o que te trouxe até aqui na internet? Então, eu vou contar para vocês por que eu comecei o meu perfil no Instagram. Eu passei longos anos da minha vida sem ter nenhuma rede social, inclusive achando assim que rede social era sinônimo de futilidade, sabe, de conteúdo vazio, e nunca tive interesse. E aí, no final de 2019, na época eu e minha irmã a gente tinha uma escola de inglês e a gente resolveu fazer um perfil para essa escola, né, para nossa escola. E aí a gente fez ali, a gente se dedicou e para minha irmã também era tudo novidade. E eu sei que não durou, acho que um mês, vai, sei lá, talvez 2 meses e a gente desistiu. Porque assim, não combinou com o nosso estilo, porque a gente seguia as regras, né? É, que o pessoal costuma estipular, de postar todo dia, de aparecer em frente às câmeras em todos os stories e assim por diante. E para algumas pessoas isso dá super certo, mas para mim e para minha irmã acabou sendo um negócio que a gente falava, gente, lá vamos nós filmar de novo. Ai, nossa. E aí acaba ficando tão um peso na nossa vida, em vez de ser algo legal, e a gente simplesmente falou, ai, vamos desistir, desistimos, pronto. Só que me veio na cabeça uma ideia, eu falei, gente, a gente estava usando de um jeito que não tinha a ver, né, pra gente, pro nosso estilo. Porém, eu acho que eu vou fazer um perfil bem tranquilo, com o meu nome mesmo, Andréia Janesek, e eu vou compartilhar contos, vídeos, esse tipo de coisa que eu já gostava de fazer para mim mesma, né? Às vezes mandava para alguém da família. Falei, vou fazer um perfil para mostrar esses vídeos, para mostrar esses textos, esses contos. E aí eu criei. Foi em abril de 2020 que eu criei o meu perfil. E eu comecei postando contos, e aí depois eu colocava bastante vídeo, só que mais nos stories, eu acho que nem tinha aquela aba Reels, né, na época, não me lembro. E, e foi assim que foi indo, eu fui conhecendo um monte de mulheres super legais, fui criando muitas amizades, assim, preciosas, e fui seguindo o meu ritmo, né? Então, e o meu estilo. Ah, não gosto muito de aparecer falando com a câmera, de vez em quando me sinto inspirada e faço isso, mas em geral eu prefiro me expressar de outras formas. E aí eu fui realizando vários sonhos que eu tinha e que eu achava que, não sei, por algum motivo eu achava que nunca ia dar certo, né? Nunca eu ia realmente, de fato, concretizar esses planos, mas eu fui vendo que dava certo e eu conseguia concretizar, que foi fazer o blog e depois o podcast, né? Que esse aqui é o meu segundo podcast. O primeiro se chamava Café com Leveza. Não, primeiro se chamava Café da Tarde, eu mudei o nome para Café com Leveza, e era num estilo diferente desse. E aí, depois tive essa ideia de fazer a Rádio Leveza, e também fiz o canal no YouTube, e fui realizando esses sonhos de trabalhar dessa forma. E aí, né, em setembro desse ano, eu, depois de pensar muito,
lancei os meus produtos de papelaria, como eu falei para vocês no começo do programa. Então eu crio eles, nossa, com muito capricho, com muito cuidado, com muito carinho. E não, às vezes eu fico boba, assim, sabe? De ver ali todos os produtinhos. Eu mesma gosto muito de usar. Alguns eu ainda nem comecei, que eu tô esperando agora o comecinho de dezembro para começar a usar. E é isso, gente. Foi dessa forma ali no final de 2019 que eu comecei a usar as redes. E aí, depois de um tempinho, criei meu perfil. Gente, eu respondi isso pra vocês, mas em geral eu nunca falaria sobre isso, porque eu sinto assim que. Ah, eu sinto que falta alguma coisa que inspire. Então, assim, no meu perfil, é difícil eu falar coisas muito pessoais, como esse assunto, por exemplo, né? Por que que eu comecei? Não que seja algo, nossa, secreto, não é nada disso. Mas é porque quando eu compartilho coisas da minha vida, eu costumo compartilhar coisas sobre a rotina, sobre as âncoras do meu dia, sobre reflexões. E não algo assim que eu sinto que, olha, tá faltando uma inspiração para quem ouve. Então, eu queria tornar essa resposta mais inspiradora. A partir de tudo que eu contei para vocês, que é só um papo de amigas e tal, eu queria falar que quem de vocês também tem vontade de criar um perfil para compartilhar as criações de vocês, quer sejam textos, quer sejam fotos, quer sejam ilustrações? Quem tem vontade de ter um podcast? Quem tem vontade de fazer um canal do YouTube, de ter um blog? Gente, é muito possível. É muito possível. E eu acho que o que pode bloquear a gente é a gente pensar em como aquilo vai ser recebido, a gente pensar se muitas ou poucas pessoas vão gostar daquilo, é a gente ficar preocupada com isso, e não é o sentido, né? O sentido não é esse. O objetivo é a gente criar algo de coração e aquilo ali a gente poder transmitir para outras pessoas, que seja uma pessoa que vai ver ali o que você produz. Já é muito legal, gente. Antes eu ficava, sabe? Logo que eu comecei, não. Logo que eu comecei o meu perfil, eu era super tranquila porque eu realmente tinha essa expectativa de que uma pessoa só ia ver minhas coisas. Só que foi passando um tempo, eu comecei a ficar pensando, sabe? Ai, nossa, esse tipo de post o pessoal não gosta tanto, né? Não curte tanto. Então, vou pensar um outro estilo. E aí, rapidamente, graças a Deus, eu mudei de ideia e percebi que não é esse o intuito, que o que é precioso é compartilhar o que está no meu coração e não importam, né? Eu sempre falo isso lá no meu perfil. Não importam as métricas, não importa o tal do algoritmo, não importa se uma ou 1 milhão de pessoas curtiram. Isso aí, gente, só serve para deixar a gente ansiosa, insegura, né, sobre o que postar. Não, a gente tem que postar o que está no nosso coração, o que a gente sabe que vai poder inspirar outras pessoas. E se alcançar uma pessoa já tá ótimo, né? Eu realmente sinto isso. Às vezes eu recebo umas mensagens, gente, de pessoas falando assim que tal texto que eu escrevi, por exemplo, que trouxe assim para elas uma virada de chave ali, falou: "Olha, gente, dá para acreditar? E se eu tivesse ficado, né, insegura, achando que nunca eu ia conseguir, que não sei o quê, não teria chegado a essa pessoa, por exemplo". Assim como aquilo que eu gosto também, né, de assistir, de ouvir, de ver, de ler, se aquela pessoa fosse insegura, tivesse medo de que ninguém fosse gostar das coisas dela, ou essa fosse a razão para ela postar, né, ter muitas curtidas e tal, muito provavelmente eu não teria visto, né, aquelas coisas tão inspiradoras que eu gosto de ver. Enfim, então
A minha primeira resposta foi essa, e incentivo todas vocês que ainda não fazem isso, mas que têm vontade de compartilhar conteúdo rico, por favor, compartilhem, porque vai ser bom não só para vocês, mas como para todas as pessoas que vocês alcançarem. Bom, vamos para a próxima pergunta, e eu vou responder a seguinte pergunta: formar uma família sempre foi seu sonho ou você pensava primeiro em se firmar profissionalmente? Então, gente, nenhuma das opções. Gente, eu não pensava muito em nenhuma dessas coisas, sabe? Não pensava, não, eu nunca fui aquela adolescente que ficava sonhando em casar, em ter filhos, e também nunca fui uma pessoa que ficava me imaginando trabalhando e uma carreira de super sucesso. Não sei, não passava muito pela minha cabeça nenhuma dessas coisas. E aí, quer dizer, tinham alguns detalhes, assim, que apesar de eu não ficar pensando muito sobre aquilo, gente, é a coisa mais estranha do mundo. De vez em quando me vinha na cabeça que eu ia casar com um Marcelo, que é o nome do meu marido. Não sei, às vezes vinha na minha cabeça isso. E de vez em quando também vinha na minha cabeça que eu teria uma filhinha de cabelo enrolado. Então, né, por mais que eu não ficasse sonhando, acordada, alguma coisa me dizia, né, que isso iria acontecer. Enfim, e. E aí, gente, quando eu estava na faculdade, eu conheci o meu marido. E aí, quando eu conheci meu marido, gente, assim, na hora, sabe? Eu tinha certeza que eu queria casar com ele, eu tinha certeza que eu queria ter uma família, e aí simplesmente pronto. Ver todos aqueles sonhos ali que eu ainda não tinha parado para pensar direito, vieram na minha cabeça assim com força total. E aí a gente se casou e depois a gente resolveu ter a nossa filhinha. Então, é a parte profissional, né? A parte profissional, gente, foi indo também. Logo que eu comecei a namorar o meu marido, foi logo que eu comecei o meu primeiro trabalho, que foi dando aula particular. Foi no mesmo ano ali, no mesmo momento. E engraçado, né? Então as duas coisas foram caminhando juntas. Então, gente, o que que eu posso falar de inspirador, né, para quem está ouvindo sobre isso? O inspirador, eu acho que que às vezes a gente imagina, né, que o que vai acontecer na nossa vida é aquilo que a gente sonha que aconteça, que a gente se planeja para que aconteça. E às vezes não é. Às vezes simplesmente Deus coloca a pessoa certa na sua frente e todos os sonhos que você nunca tinha tido aparecem ali e você percebe que, nossa, gente, é isso que eu quero. Quero me casar com essa pessoa, quero ter filhos, quero formar uma família. E a parte profissional, gente, a mesma coisa. Eu comecei a minha vida profissional por um lado que hoje em dia eu não faço mais, né? São as aulas de inglês. E até faço, né? Que eu dou aulinhas informais para minha filha e para as amiguinhas dela, mas assim, não como um trabalho. Por mais que eu gostasse, é algo que não faço mais, parei. E agora eu trabalho com outra coisa que é maravilhosa e eu amo. E foi acontecendo assim, sabe? De uma forma super natural. Não foi algo que eu já tinha me planejado ali há muitos anos e tal. Então é isso, gente. Percebam, né? As bênçãos que são colocadas na frente de vocês mesmo quando não estava necessariamente no plano de vocês. A próxima pergunta é assim: é um pedido para eu falar, né, mostrar uma linha do tempo dos meus últimos 10 anos. Então, gente, eu vou primeiro contar um pouquinho sobre esses últimos 10 anos e depois eu trago a inspiração, tá? Bom, olha, em 2012, né, um pouquinho mais do que 10 anos, eu me casei e aí eu terminei, eu fui fazer um intercâmbio pela faculdade, morei alguns meses na China
E depois, eu e meu marido, a gente se mudou do apartamento em que a gente morava para uma casa. Que mais que aconteceu? A gente fez algumas viagens muito legais e muito especiais nesse meio tempo. Eu virei tia de 3 crianças, que também foram momentos muito especiais. Eu comecei, né, nesses últimos 10 anos, eu saí de uma pessoa que não tinha rede social nenhuma para hoje em dia ter rede social no Instagram, ter canal no YouTube, ter podcast, ter blog, tudo que tem direito. Mudei a minha profissão, quer dizer, comecei, né, a minha escola de inglês, que começou em 2012, e depois mudei completamente tudo e hoje trabalho com internet e com os meus produtos de papelaria. E o mais, assim, incrível de tudo é que em 2019 nasceu a minha filha. Então, vocês viram, gente, o que eu quero com esse resumão aí super rápido dos meus últimos 10 anos? Eu quero mostrar para vocês, gente, como as coisas podem acontecer e mudar, né, em relativamente pouco tempo. Então, há 10 anos, há 11 anos, eu era solteira, né, namorava, mas era solteira, eu não tinha filhos, eu não tinha começado a trabalhar formalmente ainda, né, porque ainda não tinha aberto a minha escola, eu nem pensava em usar internet para trabalho. Eu não pensava em criar produtos de papelaria, apesar de eu sempre ter gostado muito dessa ideia. Então, assim, gente, olha quanta coisa, né, que pode acontecer em uma década, assim, de conquistas maravilhosas. Claro, podem acontecer coisas também muito tristes, né, nesse tempo. E isso faz parte da vida. Então, é inevitável, né, que a gente tenha perdas, que a gente sofra, que a gente se sinta triste por determinadas situações. Porém, falando aqui, né, um podcast mais alto astral, olha quanta coisa legal também e cheia de bênção que acontece na nossa vida e como as coisas podem acontecer é, de um jeito assim tão que flui tão bem, né? Então essa é a minha inspiração, gente. Se por algum motivo quem estiver ouvindo não tá vivendo a vida que realmente assim gostaria muito e sente no coração que seria algo muito bom, não desanime, porque em pouco tempo as coisas podem sim mudar. Então, ore e esteja confiante e pratique o contentamento, independente da situação que você estiver vivendo nesse momento, independente da sua realidade de agora. Dá sim para você encontrar motivos para sentir gratidão. Eu vou responder mais uma pergunta que é parecida com várias perguntas desse mesmo estilo que eu recebi. Então, eu vou ler uma, tá? Mas ela se aplica a outras caixinhas que eu recebi, que é: você sempre foi organizada? Você sempre sentiu contentamento? E é super difícil responder essa pergunta, porque a resposta é sim e não. Então, gente, não é assim que antigamente eu era super desorganizada, super ingrata. Não, eu nunca fui assim. Porém, eu fui cada vez mais me aprimorando, né? E cultivando o hábito da organização e também o hábito do contentamento. E hoje eu sou uma pessoa muito mais grata e muito mais organizada do que eu era há 15 anos, por exemplo. Porém, não, para mim não foi assim uma mudança radical de uma pessoa que realmente assim só reclamava o dia inteiro, não conseguia organizar nada, para uma pessoa que tenta ali ser, né, dessa forma, mais centrada e tudo mais. Então, gente, vamos lá. Começar a responder o não, né? Então, eu vou começar a responder não, nem sempre fui dessa forma. Como que eu era antes? Eu reclamava de algumas coisas, claro.
E hoje em dia eu também reclamo de algumas coisas, mas eu sei que tá errado. Né? Hoje em dia eu tenho essa consciência de que reclamar não leva a lugar nenhum. Né? E antes eu não tinha essa consciência, então eu reclamava muito mais, porém já não é da minha natureza ficar reclamando sem parar, né? E também eu sempre gostei da ideia de me organizar, sabe? Pensando assim concretamente, eu sempre gostei da ideia de ter o meu planner e de organizar a minha rotina. Isso, quando eu pensava nisso, sempre me era uma coisa assim, sabe? Prazerosa, uma coisa que me trazia paz. Só que eu não sabia me organizar direito. Então, agora respondendo o que mudou é que eu fui lapidando esses dois hábitos e ainda tenho muito, e muito, e muito, e muito a lapidar, mas eu fui lapidando e hoje eu já percebo como, com um pouquinho, né, de uma mudança assim não tão drástica, como o fruto é muito maior. Então, assim, com uma atitude um pouco diferente, o fruto que vem disso, né, que dá para colher disso, é 1000 vezes maior. E aí, o que que eu mudei então? Ao jeito como eu me organizava, o jeito como eu me planejava. Organizar aqui eu tô levando no sentido de planejamento, né? E não de gostar de um ambiente organizado, porque isso sim, sempre gostei, né? Se for essa a pergunta de algumas pessoas, sempre gostei de coisas organizadas, nunca gostei de bagunça, sempre gostei de ambientes arrumados, em ordem, então isso não mudei muito, tá? Mas a parte do planejamento, né, a organização do planejamento, a organização da rotina, eu mudei. Porque antes, por mais que eu gostasse da ideia de me organizar, eu não fazia do jeito certo. Então, para dar um exemplo para vocês, eu pegava a minha agenda, meu planner, etc., e eu tinha lá as minhas 1000 ideias e as 1000 coisas que eu queria fazer, e eu simplesmente ia escrevendo lá. Segunda-feira, nossa, vamos. 50 coisas. Terça-feira, ai, vou por 70 coisas. E eu ia indo assim no meu planejamento e eu imaginava que, nossa, minha rotina vai ficar maravilhosa, eu vou fazer tudo e mais um pouco. E é claro, gente, que na segunda-feira, meio-dia, primeiro, eu já não acordava no horário que eu queria, daí já não conseguia fazer um monte de coisas, chegava meio-dia, já estava tudo errado, eu me desanimava, ficava frustrada e pronto, já aquela semana já nem tinha mais planejamento nenhum, daí começava de novo na semana seguinte. Então, assim, eu tentava, né, mas não sabia me organizar. E hoje em dia, eu ainda erro muito, mas eu já consigo me planejar de uma forma muito mais lógica, né, e focada. Gente, não vou ficar falando de prioridades, que eu sei que vocês não aguentam mais eu falar de prioridade, mas de uma forma focada nas minhas prioridades, de uma forma que eu sei que eu vou ter que tirar coisas da minha lista de afazeres para poder me concentrar em outras que sejam mais importantes nesse momento. E assim por diante, né? E levando em consideração que o dia tem 24 horas, que 8 horas dessas 24 eu vou dormir, que os meus relacionamentos, então a minha família e amizade são mais importantes do que outras coisas, né? Que eu vou acordar cedo porque eu tenho um propósito muito grande e muito bom de ler a Bíblia, de fazer as minhas orações, enfim. O meu planejamento hoje flui muito melhor, por mais que eu sempre tivesse gostado da ideia. E sobre o contentamento, a mesma coisa. Eu sempre assim, sempre quis ser uma pessoa melhor, assim como todo mundo, né, que tá aqui sempre quis, né? A gente sempre quer ser uma pessoa melhor. E só que eu não considerava que ficar, por exemplo, reclamando, ou então eu não considerava que não ser intencional em relação à gratidão fossem coisas que não estavam ok, né? Para mim não tinha problema nenhum passar o dia inteiro sem pensar em um agradecimento, né? Sem ou então passar o dia inteiro e ficar reclamando de um monte de coisa, sabe? Só por hábito. E hoje em dia eu vejo é, como faz diferença no dia eu ter
propositalmente ali, né, intencionalmente eu ter os meus tempos em que eu vou agradecer por tudo que existe na minha vida. Vou ter os meus momentos em que eu vou querer reclamar e às vezes até não resisto e reclamo, mas depois eu sei que aquilo ali não me leva a lugar nenhum, né? Não traz nada de bom para ninguém. Não é assim que os problemas são resolvidos. E claro, né? Não estou falando sobre desabafar. Desabafar e reclamar são diferentes. Posso até depois gravar um podcast ou escrever um post sobre isso. Mas acho que eu respondi, né? A pergunta. E aí, gente, para vocês que estão ouvindo se inspirarem, o que eu quero dizer é, e mesmo quando a gente acha que, olha, eu já sou grata, né? Ou então, eu já faço ali, tenho meu planner. Gente, se vocês quiserem colher de verdade os frutos, vocês têm que ser intencionais. Então, vocês têm mesmo que se organizar de uma forma que faça sentido. Vocês têm mesmo que praticar o contentamento diariamente, o máximo possível ao longo do dia. Vocês têm mesmo que prestar atenção se vocês estão muito reclamonas e assim por diante, né? Então a gente tem que ser intencional e às vezes uma mudança mínima de atitude, como eu falei, pode trazer grandes e maravilhosos frutos para o nosso dia a dia. Gente, eu pausei aqui a gravação para dar uma olhada nas perguntas. Tem muita coisa legal, muita coisa que eu adoraria responder. Só que já tô nos 31 minutos e 35 segundos de gravação. Vai ficar muito longo se eu continuar, né? Porque ainda tem a seleção de músicas. Eu vou responder só mais uma pergunta. Porém, como eu tinha comentado no comecinho do programa, algumas das perguntas elas vão virar temas, né? Porque são perguntas muito profundas, então elas vão virar temas de programas aqui da Rádio Leveza, vão virar reflexões para postagens lá no meu perfil do Instagram ou no blog. Inclusive, uma amiga minha me mandou uma pergunta super linda sobre meus pais e a minha criação. Então, enfim, tá? Eu vou me organizar para responder de outras formas essas perguntas. E para fechar o programa de hoje, eu vou responder a seguinte pergunta. Nessa busca, então que seria a busca, né, por me tornar uma pessoa melhor, o que descobriu sobre ti? Uma coisa boa e outra ruim. Então, gente, eu vou começar pela coisa ruim que eu descobri. Quando a gente vai levando a vida sem muita. Eu sempre uso essas palavras, né, gente? Meu vocabulário, ele se repete, mas assim, uma vida sem muito intencionalidade, sem a gente ser tão proposital, sem a gente refletir sobre as nossas atitudes, a gente acaba tendo muitas reações e que a gente, sabe, não muda nunca, porque a gente tem aquela reação ali e depois a gente até fica arrependida e tal. Só que no dia seguinte a gente continua, porque a gente não tá prestando tanta atenção, né, a nós mesmas. E, e a gente às vezes nem tem tanta consciência, né, de qual é o nosso propósito e de com quem a gente deve tentar parecer. E aí, então, antes de eu me tornar mais consciente, até falei sobre isso esses dias no meu perfil do Instagram, eu era muito raivosa, vamos dizer assim, sabe? Eu tava tendo um dia tranquilo, tudo bem, e uma mínima coisa, assim, algo minúsculo, simplesmente me deixava assim irada, irada mesmo. Então, no trânsito, isso, até hoje eu preciso me controlar muito no trânsito, porque senão eu sinto mesmo muita raiva por coisas minúsculas. E no meu dia a dia, em geral, assim, sabe, qualquer coisinha que desse errado. O que acontecia?
Gente, eu tô pondo no passado, porém não é que hoje em dia, nossa, eu não sinto mais raiva nenhuma, sou tranquila em todas as situações. Não. Eu tô pondo no passado para ver se entra na minha própria cabeça, né, que isso tem que ficar no passado. Mas é claro que eu continuo com menos frequência, mas eu continuo ficando irada às vezes, do nada, etc. Porém, então vou continuar falando no passado aqui, tá? E o que acontecia? Nesses ataques, né, de nervos, eu gritava com quem eu amo, falava coisas que depois eu ficava arrependida. E chegava no final do dia, então um dia super gostoso, ele era arruinado ali, estragado por esse falta de domínio próprio, né? Em relação a essas emoções, que nem a raiva, a ira e tal. Então, o que eu percebi nessa minha jornada é que eu sou essa pessoa naturalmente raivosa. Por mais que eu seja, no geral, sempre fui, não é só agora. No geral, eu sempre fui tranquila, risonha, alegre, sempre, né? Mas com esses picos de raiva repentinos. Então, gente, isso é algo que eu descobri sobre mim e em que eu ando trabalhando muito, por vários motivos, né? Por vários. E um dos principais é para não ser um exemplo negativo para minha filha, né? Então, tento mesmo me controlar ao máximo, cultivar o domínio próprio, que inclusive é uma das partes, né, do fruto do espírito, a cultivar a mansidão. E aí, eu até dei um exemplo para uma amiga minha, ela quase morreu de rir, que como eu percebi há poucas semanas que eu tô conseguindo já me controlar mais. Então eu estava regando o jardim, que é, né, uma atividade calma, tranquila e tudo mais. E aí a mangueira enroscou na seca e a água da mangueira voou tudo na minha cara, aquela coisa toda, né? Não conseguia tirar, desenroscar, tal. Isso, gente, em outros tempos, teria já me dado aquele borbulhar, assim, né? Aquele quentinho, assim, de raiva. E hoje em dia, gente, ou pelo menos naquele dia, eu não senti. Então, eu poderia até ter sentido, né? Eu poderia ter sentido esse ímpeto de raiva e falar, não, vou me controlar, etc. Mas eu nem senti. Isso que eu fiquei impressionada. Eu não senti. Eu simplesmente me enxuguei, fui lá, tirei a mangueira ali de onde ela estava presa e continuei tranquila. Então, mais uma vez, como inspiração, eu aconselho vocês, claro, né, a perceberem ali o que vocês têm, né, na natureza de vocês que não é bom e de que formas vocês podem trabalhar nisso. E com certeza vocês vão colher os frutos assim como eu ando colhendo, né? E, e o que eu descobri de bom, gente, o que eu descobri de bom é como eu gosto de compartilhar a inspiração. Então, antes eu não saberia, né, sobre isso. Sempre gostei de conversar com as minhas amigas e tal, mas eu não sabia assim como era gratificante, como era, precioso mesmo poder compartilhar a partir das minhas experiências, né, cheias de tropeços, falhas, erros, e mesmo assim conseguir tirar algo de edificante e poder passar isso para outras pessoas. Então, isso foi algo muito legal que eu descobri nessa jornada e que me deixa muito feliz. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, né, desse programa diferente. E quem ficou sem a pergunta respondida, saiba que eu vou dar um jeito de responder de alguma outra forma, ou quem sabe daqui a alguns meses fazer mais um programa nesse estilo, se vocês gostarem da ideia.
E é isso, gente. Agradeço muito todo mundo que participou. Agradeço muito todo mundo que está aqui ouvindo. Eu vou deixar vocês com uma seleção de músicas, como sempre. E desejo a vocês uma ótima sexta-feira para quem estiver ouvindo na sexta, um ótimo dia para quem estiver ouvindo em qualquer outro dia. E a gente se vê sexta-feira que vem. Um beijo! I want slow love, uncomplicated touch, stable as we go, consistent as we grow. I want slow love, no need to rush. I'll say it in my dreams, strange as it may seem. I reminisce the codependence, the games that we played, lost our minds. So maybe you could stay, 'cause you got me thinking that possibly I've changed. I need